Muito bem-vindos todos que estão entrando. Hoje a gente vai conversar sobre a relação entre o intestino e o emagrecimento. E aí, conforme eu vou entregando o conteúdo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, eu sempre deixo os comentários ativados, não desativo os comentários, que vocês podem ir colocando aí as dúvidas que eu vou respondendo no decorrer da live, tá bom? E aí anotei umas coisinhas aqui para eu não esquecer de falar com vocês, porque essa questão esse assunto do intestino, gente, é um assunto muito complexo. Então, é um assunto que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar. Tanto que eu tenho um curso, né? Eu tenho um curso de saúde intestinal, Troninho Todo Dia, para quem não conhece. Depois, quem quiser, vai lá na bio do meu Instagram, que tem o link lá pro curso, vai lá conhecer o site. Eu tenho um método de treinamento intestinal, um curso de saúde intestinal. Eu sou completamente apaixonada por esse assunto, porque hoje, né, a gente já sabe na ciência da importância do intestino para a saúde. Então, tem muitas pessoas que falam, intestino é segundo cérebro, intestino tem relação com a imunidade, intestino isso, intestino aquilo, mas as pessoas não sabem o porquê dessa relação, né? E o intestino também tem uma relação direta com o seu processo de emagrecimento, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como o meu nicho de trabalho acaba sendo muito essa questão do emagrecimento, mas eu também trabalho muito com saúde intestinal e ajudo muitas e muitas pessoas em relação a essa questão de funcionamento intestinal. Então eu tenho aí, graças a Deus, um histórico de pacientes que tinham problemas graves, seríssimos de intestino, que a gente conseguiu resolver, tratar através de mudança de hábitos, né? De hábitos alimentares, de hábitos de saúde, enfim. Que isso virou um curso, tá? Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre a questão do emagrecimento. O que tem a ver, Ana? Eu tô num processo de emagrecimento. O que tem a ver o meu funcionamento intestinal com o meu processo de emagrecimento? Tudo a ver. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. O intestino, ele é uma colônia imensa de bactérias, né? Hoje a gente tem o que se chama de microbiota intestinal. Microbiota intestinal é o que antigamente era chamado de flora, né? Então, com certeza esse nome de flora intestinal, essa expressão vocês já ouviram, flora intestinal. Hoje não se chama mais a microbiota, né, de flora, se chama de microbiota intestinal. Por que é microbiota? Microbiota é um conjunto de bactérias, tá? Então, a gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então, são bilhões de bactérias. E aí, imaginem a complexidade do nosso intestino, se lá tem bilhões de bactérias. Então, o que é microbiota intestinal? Nós temos no intestino. Vocês vão entender já porque, o que tem a ver isso com o emagrecimento, tá, gente? Mas primeiro a gente tem que fundamentar as coisas pra gente entender o porquê das coisas. A gente tem lá no nosso intestino as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. Então, de uma maneira assim bem simples para vocês entenderem. Tem as bactérias boas e as bactérias ruins. As duas são importantes. Então, mas por que tem bactéria ruim? As duas são importantes, mas elas precisam estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio na microbiota intestinal, quando as bactérias patogênicas são em maior número do que as bactérias benéficas, a gente tem um desequilíbrio na microbiota intestinal. E o que é esse desequilíbrio na microbiota intestinal? Um quadro chamado de disbiose intestinal. Então, muito provavelmente, vocês já ouviram essa expressão e não sabem o que é isso. Disbiose intestinal. Então, o que é uma disbiose intestinal? Um quadro de disbiose intestinal. Um quadro de disbiose intestinal é um quadro de desequilíbrio na microbiota intestinal, no número de bactérias patogênicas e benéficas. Entenderam isso? A gente precisa entender isso para entender qual a relação dessa questão intestinal com a relação do processo de emagrecimento. Quando o indivíduo tem um quadro de disbiose, tem um desequilíbrio na microbiota intestinal, existem várias alterações, não é uma alteração hormonal, existem várias alterações hormonais a nível hormonal que fazem com que haja uma alteração em relação à insulina e à grelina.
Insulina e grelina são dois hormônios que estão diretamente relacionados ao processo de emagrecimento. Por quê? A insulina é um hormônio de formação. Então, sempre que a gente pensa na insulina, a gente tem que pensar num processo de anabolismo. O que é anabolismo? É formação, é crescimento, é formação de alguma coisa, tá? Então, a insulina, ele é um hormônio que ele favorece principalmente um acúmulo de gordura, tá? Favorece também o ganho de massa muscular. Mas é um hormônio que principalmente quando tá em desregulação, né? Quando ele tá desregulado, ele favorece um acúmulo de gordura. E a grelina é um hormônio que está diretamente relacionado ao seu apetite. E aí agora vocês estão começando a entender qual o link entre essa questão da microbiota, de quadros de desbiose e o processo de emagrecimento. Se eu tenho um hormônio que está diretamente relacionado ao ganho de gordura, se eu tenho um outro hormônio que está diretamente relacionado ao controle do meu apetite, e se o equilíbrio lá de bactérias do meu intestino, um quadro de desbiose intestinal, interfere diretamente na regulação desses hormônios, eu preciso cuidar do meu intestino se eu quero emagrecer, tá? Essa é a única questão? Não. Falarei de outras questões. Essa é uma das questões. Então, muitas das vezes, quando vem um paciente no consultório, senta lá, a gente faz a anamnese, aí sempre tem a pergunta, sempre pergunta ele, você faz cocô todos os dias? Ah, sim, não, sim. Como é que tá esse cocô, o formato desse cocô? É um cocô de bolinha, cocô inteiro? Quando vai ao banheiro, tem mais uma tendência diarreica? Enfim, a gente precisa falar sobre isso para eu entender como é que tá a saúde intestinal desse paciente. Eu preciso... Já tirei o Wi-Fi, gente. Sempre internet abençoada. Eu preciso, antes de somente escrever para ele lá o que ele vai comer quando ele acorda na hora do almoço e no jantar, tratar essa saúde intestinal se é um paciente que não tem um intestino, que não tá com o intestino equilibrado, tá? Porque sim, isso interfere diretamente no processo de emagrecimento dele, assim como interfere a ingesta alimentar. Tá bom? Então, entender essa questão do hormônio, gente, da questão hormonal, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? E tudo relacionado ao intestino e emagrecimento vai ter principalmente fundo, né? O motivo disso vai ser principalmente esse desequilíbrio de microbiota, tá? Outra coisa muito importante, a absorção dos nutrientes são a nível intestinal. O que significa isso? Comi uma carne, tá? Comi lá um frango. Comi um filé de frango na hora do jantar. O filé de frango é um alimento que ele é rico em quê? Proteína, certo? Né? A proteína é o macronutriente mais presente lá no franguinho. Eu não absorvo proteína, eu absorvo aminoácido. Então, o que é o aminoácido? É a proteína toda partidinha, já digerida. Então, eu como proteína, tenho que mastigar bem essa comida, né? Porque a gente tem dente na boca, e aí essa proteína vai lá toda triturada pro meu estômago, tem um processo digestivo, e aí ela chega lá no meu intestino, e aí passa por todo o meu intestino, chega no intestino endocrino alimentar, e a absorção de nutrientes é toda a nível intestinal. Todos os nutrientes, todos os nutrientes que a gente come, tá? Todos os nutrientes que a gente consome através da alimentação, eles são absorvidos no meu intestino. Se eu tenho um intestino mal funcionante, se o meu intestino é um intestino desequilibrado, eu tenho uma má absorção de nutriente. Isso é claro. Se eu tenho uma má absorção de nutriente, os nutrientes, eles estão relacionados aos processos metabólicos do corpo, principalmente os micronutrientes, vitaminas, minerais, né? Então, a gente tem os processos metabólicos que estão acontecendo no nosso corpo, então, de forma bem simples. Nosso metabolismo, tá? Tudo que a gente está transformando ali em energia. Metabolismo é transformação, é formação de energia. Todo o meu metabolismo, eu preciso de nutrientes para o meu metabolismo funcionar. Se eu tenho uma má absorção de nutriente, eu tenho um metabolismo ruim. Então, quem fala pra mim, meu metabolismo é lento, tem várias pessoas que falam isso pra mim. É por causa do meu intestino? Não somente, mas também.
Pode ser por causa do seu intestino também. São várias questões relacionadas aos processos metabólicos. Mas a saúde intestinal tem muita relação com isso. Muita mesmo. Por quê? Porque toda absorção de nutrientes é a nível intestinal. Outra coisa, a gente tem uma coisa chamada fome oculta. O que é fome oculta? A gente tem fome de estômago, que quem me segue já aprendeu, né? Como é que é fome física, como é que se dá fome física, como é que é fome emocional, como é que a gente reconhece essas fomes. Mas a gente tem uma fome que vocês provavelmente não conhecem, que é uma fome chamada de fome oculta. Fome oculta é uma fome de quê? É uma fome de nutriente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Existem gestantes que são vegetarianas, não comem carne, que durante a gestação elas têm uma necessidade, um desejo, uma fissura por comer carne vermelha. Mesmo quando é uma gestante que não consome carne há muito tempo. Por que isso acontece? Porque aquilo é uma fome oculta. Pelo quê? Pelo ferro. Gestantes têm uma necessidade de ferro muito grande, né? Tanto que a gente, na maioria das vezes, a gente acaba precisando suplementar. E aí, o que é essa fome oculta? É o corpo dessa pessoa pedindo por aquele nutriente. Vocês já vão entender onde eu vou chegar, gente. Parece complexo, mas é complexo. Tudo relacionado ao intestino é complexo. Então, o que acontece com essa gestante? Ela tem uma fome de nutriente. Então, ela tem vontade, por exemplo, uma vontade absurda. O corpo dela tem uma vontade absurda de comer carne, que é uma tentativa do organismo dela de fornecer para ela qual nutriente? Ferro, que ela está em carência. Então, uma pessoa que tem um intestino desequilibrado tem uma má absorção de nutrientes, que vocês já entenderam. Isso significa que ela tem mais o quê? Além de fome física, que é fome de barriga, porque ela tem um desequilíbrio na produção de grelina, que é um hormônio relacionado a apetite, ela tem uma maior fome, uma maior necessidade de quê? Nutriente. Então, ela tem uma maior necessidade de comida. Tá? Então, provavelmente, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer, tá bom? Outra coisa importantíssima, você vai falar, gente, tudo é intestino, gente. Quando a gente começa a estudar saúde intestinal, a gente fica assim, enlouquecido. O intestino, ele tem uma relação direta com o cérebro. Além de 85% da sua serotonina ser produzida a nível intestinal, não sei se vocês sabem dessa informação. Por que se chama hoje intestino de segundo cérebro na ciência? Porque no intestino se tem mais neurônios que no cérebro. Exatamente, gente. A gente tem mais neurônio no intestino do que no cérebro. E mais de 85% da sua serotonina, ela é produzida a nível intestinal. Então, quem tem quadro de ansiedade, quadro de depressão, quadro de pânico, quadro de oscilação de humor, qualquer quadro emocional precisa cuidar da saúde intestinal. E o que esses quadros têm a ver com o processo de emagrecimento? Tudo. Hoje, um dos maiores problemas, se não o maior problema que eu vejo em relação ao comportamento alimentar é o quê? Comer por ansiedade. Não é verdade? De 10 pessoas que sentam no consultório, 7 pessoas têm dificuldade em relação a descontar a ansiedade na comida. E se o intestino ele tem relação direta com a ansiedade, se eu quero melhorar esse perfil ansioso desse paciente, se eu preciso modular essa ansiedade para que ele possa ter melhores hábitos alimentares, melhor essa relação emocional com a comida, eu preciso cuidar do intestino dele. Tá vendo como tudo tá ligado, gente? Nosso corpo, nosso organismo é um sistema muito complexo, tá? Além da quantidade de neurônio que a gente tem no intestino e da produção de serotonina ser um maior número a nível intestinal, mais de 85%, então uma pessoa que tem um intestino desequilibrado, que não vai ao banheiro todos os dias, é uma pessoa que tem tende a ter um humor deprimido, tende a ser mais ansiosa, tende a ter oscilação de humor, ter um humor, ser mais estressada, ser mais mal-humorada, enfim. E isso pode interferir na ingestão alimentar dela.
Aí tem outros mecanismos, gente, que eu não vou entrar aqui porque aí são questões muito complexas. A gente tem uma relação, a gente tem uma ligação entre cérebro e intestino através do nervo vago, mas aí são coisas bem assim, científicas que para vocês talvez não seja tão interessante. Que eu preciso que vocês entendam que se você quer emagrecer, você tem uma tendência a descontar a ansiedade e emoção na comida, você precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado para o seu intestino. Por vezes a gente trata o intestino, melhora a ansiedade e aí esse paciente emagrece, tá? A ansiedade não é que está relacionada somente ao intestino, mas o intestino tem uma relação direta com esses quadros de ansiedade exacerbada, humor depressivo, oscilação de humor, todos esses quadros emocionais, tá? Outra coisa importante, quadros de desbiose intestinal, desequilíbrios nessa microbiota, tem relação com o tipo de depósito de gordura de um indivíduo. Então, por exemplo, tem indivíduos que têm um maior depósito de gordura abdominal. Isso pode ter relação, isso tem relação com a microbiota intestinal dele. Olha que loucura, gente. E aí, como é que a gente trata isso? Tratando o quê? Fazendo abdominal, fazendo esteira? Não. Fazendo dieta, aprendendo a comer, fazendo exercício e cuidando dessa microbiota, reequilibrando essa microbiota intestinal, cuidando desse intestino. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que qualquer coisa relacionada à saúde, e se você quer investir num processo de emagrecimento, ter sucesso num processo de emagrecimento, não adianta você ficar se matando de malhar, não adianta você ficar fechando a boca, pensando em tomar Psyllium, Morosil, mas não sei o que, um monte de suplemento, se você não cuidar da base. O que é base? Treino, dieta e também seu intestino, tá? Então, entenderam? Eu sei que é complexo, tá, gente? Esse assunto é complexo. Não tem como falar de uma forma... Eu tô tentando falar... Eu tô falando de uma forma simples, tá? Mas não tem como ser mais simples do que eu tô falando de um assunto que é um assunto complexo, tá? Mas entenderam essas questões intestinais? Faz sentido isso pra vocês? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu coloquei aqui as mais importantes, tá? E aí, entendido isso tudo, o porquê que o intestino tem relação direta com o meu processo de emagrecimento, já entendi, já me conscientizei da importância. Agora a gente vai para a parte prática do negócio. Porque quem me acompanha aqui sabe que primeiro a gente entende o porquê das coisas, né? Traz para a consciência o porquê das coisas, e depois a gente vai para a parte prática de como a gente começa a resolver essa questão. Como saber se o meu intestino funciona bem? O que é um intestino equilibrado? É uma pessoa que vai ao banheiro todos os dias, faz cocô todos os dias. E que isso normalmente, o normal, o natural, normalmente, é que a pessoa vá ao banheiro sempre no mesmo horário, ou próximo do mesmo horário. É um cocô, por exemplo, tem a escala de Bristol. Depois, se vocês quiserem, eu até disponibilizo isso para vocês nos stories. Já disponibilizei outras vezes. A gente tem uma escala chamada escala de Bristol, que ela diz sobre o formato das fezes. Isso mesmo, gente. Formato das fezes. Então, quando vai ao banheiro, igual criança, olha pro cocô, tem que olhar pro cocô para ver como que tá esse cocô. Então, a escala de Bristol, quando eu olho lá pro formato das fezes, aquele formato das fezes me diz sobre como está esse intestino. Sim, senhores. Então, eu preciso, além de ir ao banheiro todos os dias, normalmente no mesmo horário. Não precisa ser, é 8h15, tem que bater 8h15 relógio, eu tenho que ir ao banheiro. Não é isso, mas o natural, o normal é, por exemplo, eu vou ao banheiro todos os dias de manhã. Meu intestino funciona todos os dias de manhã. Normalmente é de manhã, tá, gente? E tem um porquê disso, porque de manhã o peristaltismo, os movimentos do intestino, eles estão mais intensos. Ou então, eu vou no banheiro todos os dias de noite, enfim. Mas o natural é ir ao banheiro todos os dias no mesmo horário. Aí a gente tem que olhar para esse cocô para ver como que tá esse cocô. Outra coisa, eu brinco com o paciente, que cocô é assim, sentou, fez, vai embora. A pessoa que senta, fica meia hora meditando, aquilo é um processo, entendeu? Uma novela para ler ao banheiro. Isso não é natural. Não é normal. Outra coisa, muito esforço para ir ao banheiro. A pessoa faz muito esforço, ela sente dor. Então, sente dor ao evacuar. Outro relato que é muito comum para mim.
vai ao banheiro, mas tem a sensação de que não foi tudo, que o esvaziamento do intestino não foi completo, que tinha mais coisa para fazer. Isso também não é normal. Ficar mais de um dia sem ir ao banheiro. Então, se a gente come todos os dias, faz a digestão todos os dias, absorve nutrientes todos os dias, tem resíduo bactéria que tem que sair todos os dias, fibra e as bactérias que tem que ir embora, tá? Então, o normal é sim ir ao banheiro todos os dias se você come todos os dias. Outra coisa que não é normal, distensão abdominal. Pacientes que têm muita distensão abdominal, a barriga está sempre distendida. Gases, produz muitos gases, mesmo que não seja pum fedorento, gente. Gases que é só ar. Seja em arroto, seja embaixo, por pum, enfim. Também não é normal. Refluxo. Então, tem aqueles refluxos, assim, aquelas voltas, né, de conteúdo gástrico. Isso pode ter a ver com o seu estômago, mas também pode ter relação com o seu intestino. Então, tá vendo como são várias questões relacionadas? Outra coisa, gente, a pessoa que vai ao banheiro interdita a casa. Isso também não é normal, tá? Então, quando você vai ao banheiro e tem muito odor, um cheiro muito forte, isso também não é normal. Aí tem pessoas que me perguntam assim, gente, mas meu cocô afunda, meu cocô boia. Isso aí independe, tá? Porque, por exemplo, pessoas que comem muita fibra, o cocô ele tende a ter mais fermentação, e aí por vezes ele boia. O outro que não, dependendo do tipo de fibra, ele afunda. Então isso não é uma coisa que me preocupa. O formato me diz mais sobre essa saúde intestinal. Então, se você se identifica com qualquer uma dessas coisas, você precisa ligar aí um sinalzinho amarelo. Não vá ao banheiro todos os dias. Faz um cocô de bolinha, aquele cocô de bolinha, ou tem aquele cocô muito ressecado, tem muita dificuldade para evacuar, ou as fezes são muito soltas, tem uma tendência mais diarreica, isso também não é normal. Sente dor ao evacuar, faz muito esforço, produz muitos gases, tem distensão abdominal, tem uma sensação de que o intestino ele não se esvaziou por completo. Isso tudo são condições anormais do intestino, tá? E aí a gente tem vários sinais e sintomas relacionados à desbiose. E aí eu teria que fazer outra live aqui para falar sobre isso. Eu tenho lives aí falando sobre intestino, saúde intestinal, tá, gente? Que tem vários sinais e sintomas, inclusive doenças que são relacionadas ao intestino que as pessoas não imaginam. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, que hoje eu quero falar de emagrecimento, tá? Então, Ana, já me identifiquei com essas questões que você falou. Como eu melhoro o funcionamento do meu intestino? Então, primeiro eu vou falar das questões práticas, depois eu vou falar da questão da desbiose em si, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Primeira coisa para ajustar o intestino: aprender a beber água. Gente, 70% do cocô é água. Não tem como eu fazer cocô se eu não bebo água. Ah, mas aí eu não consigo. Vocês conseguem o que vocês quiserem, tá? Quem quer, consegue. Quem coloca uma meta ali, se esforça. Se você não consegue beber água, imagina uma coisa muito difícil que você tiver que fazer na sua vida, né? A água, a gente enche uma garrafa, coloca perto da gente, se propõe a beber e cria um hábito. Se você não consegue fazer isso, imagina uma coisa que for muito difícil você tiver que fazer, como é que vai ser? Então não tem como seu intestino funcionar se você não bebe água. Pega seu peso, multiplica por 40 ml e aí você vai ver lá o quanto de água que você precisa beber por dia no mínimo. Primeira coisa para o seu intestino começar a melhorar, começar a acordar. Segunda coisa, aumentar a ingestão de fibra. Então, do ponto de vista nutricional, são as duas coisas mais simples que a gente precisa começar a fazer: beber água e comer mais fibra. Tanto fibra solúvel quanto fibra insolúvel, que uma vai dar volume ao bolo fecal, aí não vai ficar aquele cocô de cabrita, aquele cocô de bolinha, e a outra vai absorver essa água que a gente vai beber para que esse cocô não fique um cocô ressecado, tá? A fibra solúvel, ela absorve água e aí as fezes ficam mais macias e você consegue evacuar. E aí, onde a gente encontra essas fibras principalmente? Verduras, as duas, tá? Os dois tipos. Não vou separar, vou falar quais são os principais alimentos. Legumes, verduras, frutas, aveia, leguminosas, que são feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, cereais integrais, então o arroz integral, o pãozinho integral, tá?
E aí tem aquelas outras fibras, tipo farinha de chia, farinha de linhaça, psyllium, tem o povo adora psyllium, fica me botando lá na caixinha de pergunta, tá bom? E aí esses alimentos tem que ter na sua alimentação, na base da sua alimentação todos os dias. Gente, de forma simples, enche o prato do almoço de legume e verdura, enche o prato da janta de legume e verdura, coloca uma fruta laxativa no café da manhã e coloca uma fruta rica em fibra no lanche da tarde. Show! Calcula a sua ingestão de água e começa a bater. 90% de chance de você já começar a fazer cocô todos os dias. Outra coisa, exercício físico. O exercício, ele melhora a motilidade do intestino. O que é motilidade do intestino? Os movimentos, né, na parede do intestino que fazem com que você vá ao banheiro. Então, exercício, tem gente que já experimentou isso na prática, que vai pra academia, começa a fazer exercício e já fica com vontade de ir ao banheiro, tá? Então, exercício físico aumenta a motilidade do intestino. Outra coisa, criar um hábito intestinal. Acordou, senta no vaso, bebe água em jejum, toma um cafezinho da manhã com a frutinha laxativa, senta lá no vaso e fica lá meditando um pouquinho. Por quê? Para você criar o quê? Começar a criar o quê? Um reflexo fecal, para o seu intestino ele começar a entender que aquele ali é o horário de ir ao banheiro, tá? Então, ó, tá bebendo água, tá comendo bastante fibra, tá fazendo exercício físico, tá criando um hábito de ir ao banheiro todos os dias. E aí tem mais uma coisa que eu ensino no curso, que é muito legal, que eu já falei aqui nos stories, que é a biomecânica da evacuação. O reto, né? A gente tem lá o intestino, e aí a gente tem o reto e o ânus, né? E aí as fezes têm que passar para aquele caminho para sair. O sanitário, do jeito que ele é projetado, ele não favorece a evacuação, ele dificulta a evacuação. Há um estrangulamento do cólon, então o cólon ele não fica assim, ele fica assim, ó. Então é difícil da pessoa fazer cocô no sanitário, porque a gente não foi feito para evacuar no sanitário, tá? O nosso corpo ele foi projetado pra gente fazer cocô de cócoras, só que a gente não faz cocô de cócoras, né? No mato, a gente faz cocô no vaso. E aí, como é que a gente corrige isso para quem tem prisão de ventre? Vou ensinar, ó. Deixa eu ver se esse banquinho aqui dá. Arruma uma lixeirinha, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, gente. Uma lixeirinha, uma lixeira, um banquinho, alguma coisa nesse sentido. E aí, esse aqui é um pouquinho alto, tá? Você coloca o pezinho em cima desse banquinho, desse degrauzinho, dessa lixeira. A gente usa muito isso com criança também. E aí, quando a gente sobe essa perna aqui em torno de 30 graus e projeta o tronco um pouquinho pra frente, você corrige essa má projeção do sanitário, tá? E aí, a passagem das fezes do intestino pro cólon e pro reto fica muito mais facilitado, tá bom? Então isso também é uma dica importante. Quem tem dificuldade de ir ao banheiro, coloca um degrauzinho, pode ser um degrau de uns 30 centímetros assim mais ou menos, ou uma lixeirinha que seja resistente, aí todo dia senta lá no banheiro bonitinho, bota o pezinho em cima, projeta o tronco assim, ó, um pouquinho pra frente, uns 45 graus pra frente, e aí marca ali 15, 20 minutinhos e fica ali meditando. Com o tempo, com todos esses ajustes que eu tô passando pra vocês, seu intestino vai começar a funcionar todos os dias. E isso vai influenciar no seu quadro de ansiedade, isso vai influenciar na sua absorção de nutrientes, isso vai influenciar na sua produção de insulina, isso vai influenciar na sua produção de grelina, isso vai influenciar no seu depósito de gordura, e isso vai influenciar no seu processo de emagrecimento. Entenderam como está tudo relacionado? Como a questão ela é complexa, mas tem relação? Gente, para quem tá entrando agora, a live vai ficar gravada no feed, tá? Para vocês verem o que vocês perderam. E aí, quando a gente fala de microbiota, de disbiose, de desequilíbrio entre disbiose, desequilíbrio entre as bactérias intestinais, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, eu ensinei para vocês como vocês vão começar a cuidar do seu intestino para ir ao banheiro todos os dias e o porquê que isso é importante no seu processo de emagrecimento e qual a relação entre o intestino e o processo de emagrecimento. E aí, quando a gente fala de disbiose, que é um assunto complexo, várias questões estão relacionadas à disbiose. Quando a gente tem desequilíbrio quando a gente tem desequilíbrio de microbiota, que é a disbiose, a gente precisa, se você não tem uma orientação de um profissional, que seria o ideal, porque aí a gente precisa
fazer uma boa anamnese, investigar quais são os sinais e sintomas relacionados àquele desequilíbrio de microbiota, para ver, por vezes, qual tipo de abordagem a gente vai fazer com aquele paciente, se será necessário fazer a suplementação. Muitas das vezes é necessário fazer a suplementação, por exemplo, com probiótico, com a glutamina, com cúrcuma, que é um suplemento super legal para usar para microbiota, com própolis. Então tem vários suplementos que a gente pode trabalhar para tratar intestino, mas aí a gente não pode fazer isso, suplemento a gente nunca faz para todo mundo. Isso precisa ser avaliado de forma individual, é igual probiótico. O que é o probiótico? Eu já coloquei um user sobre isso. Probiótico é uma cepa de bactérias, é um conjunto de bactérias. Todo mundo precisa tomar o mesmo probiótico? Não. Então, um paciente que tem uma acne, uma rosácea, ele vai ter indicação de um probiótico. O paciente que tem uma rinite, uma sinusite, ele tem indicação de um outro probiótico. Um paciente que ele está com quadro de obesidade, muita dificuldade para emagrecer, é outro tipo de probiótico que a gente vai trabalhar. Então, suplementação individual. E aqui eu não estou falando de forma individual, estou falando para todo mundo. Então, como é que a gente começa a cuidar da nossa microbiota? Primeiro, parando de alimentar as bactérias que são patogênicas, que são as que estão em maior número e estão causando esse desequilíbrio, e ajudando a alimentar as bactérias que são as bactérias benéficas, tentando reequilibrar essa microbiota. Quais são os piores alimentos para a microbiota intestinal? Número 1, açúcar. Açúcar é o alimento, tá? É o tipo de alimento que mais faz com que as bactérias patogênicas cresçam, se desenvolvam em maior número, tá? Então, quem come muito açúcar, com certeza tem um quadro de desbiose intestinal. A chance de ter, assim, 99%. E aí, quando a gente fala de tudo que é alimento industrializado, açúcar, gordura, farinha branca, esses alimentos são industrializados, açúcar, álcool, desequilibram muito essa microbiota intestinal e inflamam o intestino. E por sua vez, quais são os alimentos que ajudam, né, a desenvolver as bactérias benéficas? Os alimentos que são os mais nutritivos, que carregam muitos nutrientes, legumes, verduras. E aí a gente tem os prebióticos e os probióticos também na alimentação. Então a gente tem também probiótico na alimentação, não tem só no suplemento, né? Então, por exemplo, para quem conhece o kefir, que é aquele iogurte fermentado, é um alimento probiótico. O chucrute, né, que é o repolho lá fermentado, também é um alimento probiótico. Kombucha é um simbiótico. O que é um simbiótico? Combina prebiótico e probiótico. A gente tem os alimentos prebióticos, né? Então, se a gente pensar num prebiótico, cebola é um prebiótico, alho é um prebiótico. E a gente tem outros alimentos também que são prebióticos que a gente não tem muito hábito de comer aqui. Então, alcachofra é um alimento prebiótico. Aspargo também é um alimento prebiótico, tá? E aí, os dois são importantes quando a gente trata de microbiota. Tanto os prebióticos quanto os probióticos. Mas aí, se você suspeita de um quadro de desbiose, se você se identifica com os sintomas de uma desbiose intestinal, sugiro, primeiro, oriento, procurar um profissional para fazer um tratamento mais assertivo. Essa questão da desbiose pode trazer muito problema de saúde, mas se não é possível, comece por onde? Diminuindo o consumo de açúcar, diminuindo drasticamente o consumo dos industrializados e aumentando o consumo dos alimentos in natura e, se possível, incluindo esses alimentos na sua rotina, cebola, alho. Eu sei que é um pouco mais difícil, que a gente não tem hábito, mas o aspargo é incrível, alcachofra e kombucha, kefir, gente, esqueci o nome do repolho fermentado, chucrute, tá? E outras coisas também que a gente pode trabalhar, que são anti-inflamatórios naturais. A cúrcuma, como eu falei, eu gosto de fazer manipulado, que eu coloco uma quantidade muito maior, mas dá pra também colocar na comida, no shotzinho da manhã, no ovinho. A cúrcuma, gengibre é anti-inflamatório pra caramba. Própolis é um anti-inflamatório incrível, é muito bom pro intestino também. Pimenta preta é um anti-inflamatório incrível, tá? Então a gente tem outros anti-inflamatórios também
na nossa orégano, tá? A gente também tem outros anti-inflamatórios na nossa alimentação que a gente pode trabalhar para tratar intestino, tá bom? Então é isso, gente. O que eu preciso que vocês entendam? O intestino, ele é o maestro do nosso corpo. Se a gente quer investir numa boa saúde, se você quer investir numa boa imunidade, se você quer ter saúde, se você quer melhorar a sua forma física, se você quer melhorar o seu quadro de saúde emocional, se você quer melhorar sua qualidade de vida, você precisa cuidar do seu intestino. Se você quer emagrecer, você precisa cuidar do seu intestino. Sabe por quê? Senão você vai ficar o resto da vida nadando contra a maré, tá? Vai ficar enxugando o gelo. Tentar emagrecer com um intestino, com uma saúde intestinal desequilibrada, com uma função intestinal desequilibrada, é enxugar gelo. É nadar contra a maré. É tudo para dar errado, tá? É uma porta aberta para insucesso nesse processo, tá? Gente, 8h36, nem acredito que pela primeira vez na vida eu consegui parar antes de 9 horas de falar. Alguém tem dúvida a respeito desse assunto? Consigo deixar um tempinho aqui pra gente tirar a dúvida, porque hoje, pela glória do Senhor, pela primeira vez eu consegui acabar antes da hora. Dúvida, gente? Vamos lá, aproveitem que hoje dá tempo de tirar dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre esse assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto de intestino, de microbiota intestinal, de desbiose intestinal? Fez sentido para vocês? Eu sei que esse assunto às vezes ele é um pouquinho pesado, né? Essa questão de saúde intestinal, ele é um pouco complexo, mas eu preciso conscientizar vocês da importância de cuidar do intestino de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Das coisas que eu trouxe aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Não, gente? Então, olha só. Vou deixar a live salva no feed, tá bom? Eu tive um probleminha com a live semana passada, não consegui baixar pra botar no YouTube, não sei por quê, porque o programa que eu uso pra baixar, na verdade é meu marido que faz isso, ele não conseguiu baixar, mas amanhã a gente vai tentar de novo pra resolver, pra jogar lá no YouTube, tá bom? Mas vou deixar lá. Fala, Antônia maravilhosa, você tem dúvida, meu amor? Vou deixar a live salva no feed, tá? E eu sei que esse assunto tem... Eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, tá, gente? Vocês veem que eu falo sobre isso sem nenhum tipo de constrangimento. Vou falar, Jocely, mas se alguém tiver vergonha de perguntar alguma coisa aqui, tem gente que tem muita vergonha de falar sobre esse assunto, tá? Pode me mandar direct no particular que eu respondo, tá bom? Jocely, eu só faço 2 vezes por semana. Acho que é normal. Não é normal, tá, Jocely? Você come todos os dias. Já vou explicar, Antônia. Você come todos os dias. O normal é ir ao banheiro todos os dias, tá? Da mesma forma que as pessoas me falam assim, meu intestino é preguiçoso. É normal. Meu intestino sempre foi assim. Eu sempre fui no banheiro 3 vezes por semana. Meu intestino é preguiçoso. Não. Seu intestino não é preguiçoso. Seu intestino está preguiçoso. O nosso intestino foi projetado para funcionar todos os dias. Se você come todos os dias, você come todos os dias, você faz digestão todos os dias, você absorve nutrientes todos os dias, você precisa fazer cocô todos os dias. Se você não faz cocô todos os dias, gente, o cocô, o bolo fecal, ele tem milhões de bactérias. Se essas bactérias estão paradas no seu intestino, elas estão liberando um monte de toxina. Então, quem não vai ao banheiro todos os dias é um indivíduo que está, assim, a grosso modo, intoxicado. Porque essas fezes, esse bolo fecal, estão parados ali no intestino dele, fermentando e liberando toxina. Então, não é normal não ir ao banheiro todos os dias. Ah, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui ao banheiro 1 ou 2 vezes por semana. Pior ainda, você tá há anos com o intestino desequilibrado, isso tem relação com a sua saúde, intoxicando o seu organismo, liberando um monte de toxina no seu organismo, e com seu intestino mal funcionante, você precisa procurar tratamento, tá? Mas comece fazendo as coisas que eu falei aqui, colocando em prática as coisas que eu falei aqui, que já vai ajudar muito, tá bom? Vamos lá, Antônia.
Eu fico nervosa com alguma coisa, me dá vontade de ir ao banheiro. Como eu falei, gente. Agora eu vou falar sobre a questão, vou ter que falar sobre a questão do nervo vago, que eu não queria falar porque é um pouquinho complexo. A gente tem uma ligação entre intestino e cérebro através de um nervo chamado nervo vago. Então, o que que acontece? O seu cérebro, sua saúde emocional interfere no seu funcionamento intestinal. Seu funcionamento intestinal interfere na sua saúde emocional. Então, isso é muito comum. Por exemplo, tem paciente que ele tem uma prova amanhã de manhã, ele tem diarreia a noite inteira. Tem paciente que tem uma prova amanhã de manhã, ele fica 2 dias sem conseguir ir ao banheiro, o intestino dele trava. Por quê? Porque a gente tem uma relação direta, gente, direta. É como se fosse pegar um fio, ligar um fio aqui da minha cabeça no meu intestino, tá? Uma relação direta entre cérebro e intestino através desse nervo chamado nervo vago, tá? Então, se você, por exemplo, passa por uma situação de estresse, ou você passa por uma situação de preocupação. Quer ver, gente, uma situação super complicada? Às vezes a pessoa passa por uma situação muito traumática, sei lá, um assalto, ou vê alguém sendo, sei lá, assassinado, alguma coisa assim muito trágica. Tem gente que acaba se defecando mesmo. Por quê? Porque aquele estresse, ele mexe com o funcionamento. Aí você fala, mas o que tem a ver? A pessoa, né? Ou então, por exemplo, você passou por um estresse muito grande, aquilo te deu dor de barriga, te deu diarreia. Exatamente por isso. Porque tudo que mexe com as suas emoções, com o seu quadro de saúde mental, com o seu quadro emocional, aquilo pode interferir no seu intestino, tá? Entendeu, Antônia? É por causa disso. Aí tem gente que tem mais sensibilidade intestinal. E aí, com qualquer evento um pouquinho mais estressor, vai ter dor de barriga. Mas isso é muito comum. E tem gente que, ao contrário, constipa, né? Prende, o intestino prende, a pessoa não consegue ir ao banheiro de jeito nenhum. Tem o síndrome do intestino irritável. Sobre glutamina, ele é bom para quem tem intestino preso? Para quem tem intestino preso, glutamina não é bom para quem tem intestino preso. Eu vou explicar para que é glutamina. Para quem tem intestino preso, precisa colocar em prática o que eu falei aqui, tá? Só que síndrome do intestino irritável tem abordagens específicas, porque é uma doença inflamatória intestinal, é uma síndrome inflamatória intestinal, tá? Não é uma doença inflamatória, não, é uma síndrome inflamatória intestinal. E aí precisa de tratamento, porque tem alimentos que esse indivíduo não deve consumir, que piora muito esse quadro, e aí precisa de um tratamento individualizado, tá? Mas para intestino preso, você precisa colocar em prática o que eu falei aqui. Se você não assistiu, entrou depois, assiste a live do início que eu falei. Os 5 passos que você vai fazer para o seu intestino começar a funcionar todos os dias, tá? A glutamina é um aminoácido que alimenta os eritrócitos do intestino. Eritrócitos do intestino são umas células do intestino que estão relacionadas ao seu sistema imunológico, tá? Então, a glutamina é um aminoácido que é muito bom para essa questão da imunidade, tá? Então, para isso que a gente usa principalmente a glutamina. É um aminoácido excelente, é uma proteína, é um tipo de proteína, né? É um aminoácido que é muito bom para a imunidade, tá? Mas não necessariamente para intestino preso. Não é para intestino preso. Mas na síndrome do intestino irritável é um dos suplementos que eu, por exemplo, utilizo, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais alguma coisa. Sim, mas não fico com diarreia. Então, aí você já observou, Antônia, que mexe com o seu funcionamento intestinal, mas não chega a dar diarreia. Tem gente que chega a dar diarreia. Gente, paciente com síndrome do intestino irritável, eu tenho alguns, tá? É instantâneo, mas é instantâneo mesmo. É assim, por exemplo, eu tô com o telefone aqui. Chegou uma mensagem aqui, eu tive uma notícia ruim, não dá tempo de acabar a live, por exemplo, né? Eu não tenho, graças a Deus, eu tenho outros problemas relacionados ao intestino. Hashimoto, que é de origem intestinal, a própria doença celíaca também é de origem intestinal, assim como quase todas as doenças autoimunes, mas síndrome do intestino irritável não. Mas quando o paciente ele tem síndrome do intestino irritável, se ele tiver um evento estressor, se ele passar por um evento estressor, o intestino ele tem diarreia de forma imediata. Essa resposta é imediata. Para vocês verem como essa relação entre saúde mental, emocional e intestino é assim, tem um link muito direto, isso é muito rápido,
tá? Quem tem síndrome do intestino irritável sabe do que eu tô falando aqui. E aí, por vezes, se o paciente ele tá com um quadro de ansiedade ou passando por um evento de estresse muito grande, ele vai ao banheiro 5, 6, 7 vezes, 8 vezes por vez, chega a ficar desidratado, tá? Mais dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto? Quem não conseguiu assistir do início, eu vou colocar no feed, tá, gente? Tem uma live, aliás, tem mais de uma. Tem mais lives sobre esse assunto de saúde intestinal lá no YouTube, tá, gente? Depois vocês deem uma olhada. Tem bastante conteúdo de saúde intestinal lá no YouTube. Tem vídeo lá também que não tá aqui no Instagram, tá? Os melhores alimentos, quais são os piores alimentos para a saúde intestinal. Tem bastante coisa, bastante material lá a respeito desse assunto de saúde intestinal, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão já vou, gente. Tô bem cansadinha hoje. Vou descansar. Ah, Leidiane, sua safada, você entrou agora. Vou deixar a live salva, tá, gente? Pra quem entrou agora. Fernando tá mandando uma solicitação pra participar. Deve ter mandado sem querer, né? Ai, tô querendo ficar gripada. Então é isso, gente. Se não tem mais perguntas, vou me despedir de vocês. Agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo até agora. E aí, se alguém tiver alguma dúvida que não se sente à vontade de colocar aqui, tem gente que tem dificuldade para falar desse assunto, como eu falei, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma, pode me mandar direct que eu respondo lá em particular, tá bom? Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês para ajudar. Nada, Antônia, obrigada a você. E aí, queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Quem entrou depois, assista a live do início. Esse assunto é um assunto importantíssimo, super interessante, tá? Quando vocês assistirem a live toda, quem entrou depois vai entender o porquê que eu tô falando isso, tá bom? Isso é super interessante, a gente entender essa relação entre emagrecimento, entre saúde intestinal e funcionamento do nosso corpo. Oi, Osiane, boa noite, meu amor. E é isso, gente. Tenham uma noite abençoada. Coloquem em prática as coisas que eu falei aqui, tanto do ponto de vista alimentar quanto de vista comportamental, para começar a melhorar esse funcionamento do intestino de vocês, tá bom? Semana que vem não temos live. Obrigada, Cristiane. Semana que vem não temos live na quarta, gente, porque eu estarei viajando, não sei como é que vai ser a internet lá. Eu vou levar computador, eu não vou ficar sem internet, vou comprar um chip lá, porque eu vou mostrar, as meninas estão pedindo para compartilhar, inclusive dica de alimentação em viagem. Já arrumei uns elásticos aí para tentar dar um treino, não ficar sem fazer exercício, mas eu não sei como é que vai ser a questão de conexão, tá? Então, live eu não vou prometer, mas vou estar lá nos stories, então semana que vem não tem, semana que vem na outra não tem live que eu vou estar viajando. E na semana que vem, na próxima quarta, não temos a nossa live de toda quarta. Na outra quarta, já é a abertura do nosso detox, tá bom? Mas aí a gente vai se falando lá pelos stories, porque eu devo chegar em casa na quarta, mas bem tarde. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisando tudo por aqui, tá bom? Beijo, obrigada quem me desejou e bom descanso pra vocês também. Uma noite abençoada. Uma quinta-feira amanhã de boas escolhas. Coloquem em prática o que eu falei. E quem já começar a observar a diferença em relação a essa questão de funcionamento intestinal, me manda lá no direct, que eu gosto muito de saber dos relatos de vocês, tá bom? Como é que tá sendo isso aí na prática pra vocês, tá? Beijo, gente! Obrigada, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Vamos descansar, estamos precisando. Beijo, beijo, beijo.